Investir não é complicado, não é um bicho de sete cabeças. E eu tô aqui justamente para isso, para mostrar que é muito mais simples, muito mais prático e muito mais fácil do que pintam por aí. Primeira coisa que você precisa entender é que o ideal é você ter um passo a passo, tipo uma receita de bolo, falando exatamente o que fazer na hora de investir. Ou seja, qual ativo comprar, quanto comprar desse ativo, por que comprar esse ativo, e aí isso tudo facilita o teu processo de investimento. Aqui no Método Poupa Tempo, a gente utiliza uma ferramenta chamada Acelerador de Patrimônio. Essa ferramenta faz exatamente esse trabalho por você. Ao invés de você ficar escolhendo qual tipo de ativo que você vai investir, qual ação que você vai comprar, quanto você vai comprar dessa ação, entender os motivos pelos quais você vai precisar comprar aquela ação, o Acelerador de Patrimônio te dá isso tudo mastigado. Te mostra exatamente como, quanto, onde investir, quando você precisa resgatar ou vender algum ativo, quando você precisa comprar mais de algum ativo, onde você reinveste os dividendos, qual é o percentual que você vai utilizar dos seus aportes para comprar ações brasileiras, qual o percentual para comprar ações internacionais, renda fixa, fundo imobiliário, enfim. Essa ferramenta ela é completa, ela te dá todas as diretrizes para que você invista bem, de forma mais lucrativa, de forma mais simples e de forma, obviamente, que faça com que o teu patrimônio cresça muito mais e muito mais rápido e que você receba os seus primeiros dividendos já em 30 dias. Então vamos ver como investir mês a mês seguindo o Acelerador de Patrimônio, mas fica tranquilo que ao longo desse vídeo eu vou te mostrar também como fazer isso por conta própria, utilizando ferramentas gratuitas que você tem na internet. Aqui no Acelerador de Patrimônio, já na primeira tela, a aba Resumo, a gente tem o desenho da carteira. Veja que essa carteira está dividida entre fundos imobiliários, ações internacionais e ações brasileiras. Descendo um pouquinho mais, a gente tem o desenho da carteira ideal ou a carteira meta. Ações internacionais 33%, brasileiras 33%, fundos imobiliários 33% e nada em renda fixa, ou seja, é uma carteira com um perfil bem arrojado, com alto apetite ao risco, que busca rentabilidade, busca crescimento para uma aposentadoria mais tranquila. Aqui ao lado a gente tem a coluna com a carteira atual. Então essa carteira está com 35% em ações internacionais, 32% em ações brasileiras e 33% em fundos imobiliários, aproximadamente esses percentuais. Então, qual é a diferença que a gente encontra entre a carteira meta ou a carteira ideal e a carteira atual? Aqui tem também uma coluna que mostra essa diferença. E essa diferença fica ainda mais explícita em valores. O valor atual de ações internacionais é 428 mil. Essa carteira aproveitou a subida do dólar, então ela teve uma baita de uma valorização, deu uma esticada nas ações internacionais e isso fez com que ela se desbalanceasse um pouco. Já ações brasileiras, ela tem 391 mil. Fundos imobiliários, 399 mil. Quando o ideal era que essa carteira tivesse dividido em valores iguais de R$ 406.651 para cada classe de ativos. Então, para que essa carteira fique bem equilibrada, o que a gente precisa? Que a pessoa venda aproximadamente R$ 22 mil em ações internacionais, compre 15 mil de ações brasileiras e compre quase 7 mil aqui de fundos imobiliários. Mas vamos dizer que não chegou o momento de rebalancear a carteira, de fazer as vendas e fazer esse processo todo de se desfazer de alguns ativos que estão caros e comprar os que estão baratos. É só o período de aporte mensal. Você recebeu o teu salário e quer investir. Onde você vai fazer? Primeira coisa, onde está mais descolado da meta. Qual que é a tua meta? 406.651. Desses todos aqui, qual está mais descolado para baixo? Qual que está mais abaixo da sua meta? O percentual de ações brasileiras, porque o valor atual é de 391.657, quando o ideal seria de 406 mil. Então, eu estou 15 mil reais abaixo da meta que eu deveria estar. E agora, quais ações brasileiras eu devo comprar? Vamos imaginar aqui um aporte no valor de 5 mil. Não importa se é muito, se é pouco, o que importa é entender o processo para que fique bem clara a forma de aportes que você pode e deve executar para ter mais rentabilidade, crescer mais teu patrimônio e fazer com que a tua aposentadoria ou a tua renda passiva lá na frente seja bem maior. Entrando aqui na aba de ações brasileiras, a gente já tem também o resumo
mostrando exatamente o que a gente precisa comprar, o que a gente precisa vender, quais ações estão dando lucro, quais estão dando prejuízo. Por exemplo, essa aqui está dando R$ 111 de prejuízo, essa aqui R$ 3.400 de prejuízo, R$ 564 de prejuízo. Em contrapartida, essa está dando R$ 2.500 de lucro, R$ 2.900 de lucro, R$ 3.300 de lucro, R$ 1.764 de lucro. Então, você não ganha sempre em todos os ativos que você investe. O que você precisa é diversificar a tua carteira para ganhar mais do que perder, e essa sim vai ser a lógica para que você cresça teu patrimônio, tenha valorização, tenha rentabilidade bem acima da média. Mas vamos lá, o que eu deveria fazer nessa carteira? Quais ações eu deveria comprar? Quais fundos imobiliários eu deveria comprar? Enfim, no que eu deveria investir nessa minha carteira hipotética de simulação aqui do acelerador de patrimônio. Nesse caso, veja que existe uma divisão por ativo. O ideal é que eu tivesse R$ 20.325,36 em cada ativo. Óbvio que é muito difícil atingir esse valor exato, então eu tenho que chegar o mais próximo possível desse valor. E aqui eu tenho o meu valor total atual em cada ação. Nessa ação, que está escondida ali, porque isso aqui não é recomendação de investimento, é só ensinando a forma mais prática, inteligente e lucrativa para que você escolha os seus investimentos mensais. Essa ação hipotética aqui, eu tô com 16.674, quando o ideal era ter 20.332. Então eu tô quase 4.000 abaixo. É justamente isso que mostra. R$ 3.658 abaixo. Essa outra, 1.784. Essa outra, 1.900 abaixo. R$ 2.600 abaixo. 1.500 acima do que deveria. 5.000 abaixo. Então, o que eu faço? Eu bato o olho que eu preciso investir em ações brasileiras, lá no acelerador de patrimônio, e aqui eu bato o olho e vejo qual ação que está mais descolada da minha meta. Só de bater o olho, eu vejo que essa aqui está R$ 5.000, essa aqui R$ 5.700, então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, mais uma aqui, 5.044, eu vou escolher uma dessas três, eu vou dividir o meu aporte de 5.000 nessas três de forma igual, enfim. Aqui eu decido como eu vou fazer, mas eu sei exatamente quais ações precisam de mais investimento, de mais atenção, precisam do meu aporte nesse mês e quais as que estão mais tranquilas, que estão mais próximas da meta ou até acima da meta, como é o caso dessa aqui, que está aí quase R$ 14.000 acima da meta. Ela teve, digamos, uma baita de uma valorização, ou ela teve, em algum momento, fui lá e comprei errado, ou qualquer tipo de situação hipotética que tenha acontecido aqui, mas é para mostrar que essa ação, esse ativo, está extremamente desbalanceado, por isso que ele está tão acima. Então, só com isso, eu vou lá, pego o código da ação, já sei o valor exato que eu preciso investir, vou lá no meu aplicativo do celular da corretora, comando a ordem de compra de todos esses ativos e assim a minha carteira está rebalanceada, o meu aporte mensal está pronto em menos de 5 minutos, fazendo todo esse processo. Todos os meses é assim que você investe para ter mais rentabilidade, mais lucro, com mais segurança e muito mais tranquilidade. Agora, e o jeito manual de você fazer isso? Vamos imaginar que você tem uma carteira que totaliza R$ 100.000 e você tem só 5 ativos nessa carteira. Qual seria a tua meta por ativo nessa carteira? Olhando aqui nessa planilha básica que eu construí, você tem R$ 100.000 na carteira, 5 ativos na carteira, ou seja, o valor por ativo vai ser aqui, R$ 20.000. Sendo R$ 20.000, na ação 1 você tem que ter 20.000, na ação 2 20.000, na 3 20.000, na 4 e na 5 também 20.000. Agora, vamos imaginar que você está no mundo real. Você compra ações, essas ações valorizam ou desvalorizam, enfim, o mercado oscila o tempo inteiro. O que você faz com os seus aportes neste caso? Então, essa aqui é a sua carteira ideal e essa aqui é a sua carteira atual. A tua carteira ideal deveria ter R$ 20.000 em cada classe de ativos. Já a sua carteira atual, a ação 1 tem 23.000, a ação 2, 21.500, a ação 3, 16.354,
A 4, 17.890. A 5, está perto da meta, 19.326. Ou seja, o teu aporte de 5 mil deve ser direcionado para quais ativos? Para esses 3 que estão descolados da meta. Então, esse aqui tem que chegar mais perto de 20 mil, esse aqui mais perto de 20 mil e esse também. Então, qual seria o valor? Essa ação, você precisaria comprar 3.646. Nessa aqui, 2.110 e essa aqui, 674. Você pode simplesmente dividir o teu aporte de 5 mil comprando 3 mil da ação 3 e 2 mil da ação 2. Você pode zerar a ação 5, comprar os 674 e dividir o restante do aporte nessas duas ações, mas o ideal é que sempre você compre a que está mais descolada da meta, porque isso faz com que você compre o ativo mais barato e esse ativo mais barato tem muito mais potencial de crescimento e valorização. Então, com uma simples planilha do Excel ou do Google Planilhas, você consegue fazer esse ajuste, você consegue fazer o teu controle para saber qual ação melhor para comprar, qual fundo imobiliário melhor para você comprar, justamente utilizando os percentuais fixos de ação ou por ativo que você tenha na tua carteira. Isso tudo que você aprendeu tem um nome bem bonito, um nome bem pomposo, que é Constant Weighted Asset Allocation, que nada mais é do que a alocação de ativos constante, com pesos constantes. Por quê? Você vai definir o percentual para cada ativo, vai manter esse percentual. Quando está muito acima, você não mexe, você não investe. Quando está muito abaixo, é hora de você colocar dinheiro. Então, você mantém o percentual constante e sempre busca essa meta. Então, a tua meta é investir em 20 ações, em 20 fundos imobiliários. Inclusive, eu recomendo isso porque você reduz a tua possibilidade de perdas, reduz o teu risco e aumenta a tua possibilidade de ganhos, aumenta a tua rentabilidade. É assim que a gente investe aqui no Método Poupa Tempo, com as ações e fundos imobiliários 20+, utilizando os filtros 20+, e também algumas outras ferramentas, como é o caso do acelerador de patrimônio, que você acabou de ver. Então, se você definiu essa meta de ter 20 ativos, você vai ter 5% do teu investimento em cada um desses ativos. Se um deles foi para 6%, para 7%, você não mexe. Outro caiu para 4%, para 3%, é hora de você fazer os aportes mensais nesse ativo para jogar ele para mais próximo da meta. E é assim, seguindo essa técnica, que você sempre vai comprar o que está barato ou o que está na baixa e aumentar a tua possibilidade de ter resultados expressivos, ser muito mais lucrativo ou lucrativa. E não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo.